Glória a Deus, que bênção, é uma honra muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, é uma honra muito grande estar aqui representando o Senhor nesse lugar, com a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós estamos finalizando o primeiro ano dessa década que se iniciou, esse é o primeiro ano dessa década que se iniciou. Dessa década que nós estamos vivendo, é o primeiro ano. E ano que vem, daqui a alguns dias, eu tenho uma boa notícia para você, será o melhor ano da sua vida. E ele não vai mudar nada se você não mudar. Né? A gente gosta de superstição, né? O pessoal antes de se converter pegava os coelhinhos, pezinho de coelho, né, comia lentilha na virada do ano. Eu, por via das dúvidas, estou comendo lentilha todo dia já. Falei, meu Deus, se for por comer lentilha para ficar próspero, o ano que vem eu vou ficar milionário, porque tanta lentilha que eu estou comendo. Mas nada muda se a gente não muda. E esse ano de 2021 será, sim, o melhor ano da nossa vida. Porque você pode tomar uma atitude, dar um passo em direção mais próximo daquele que te criou, que te formou, que te fez, que gerou a sua vida, né, que te deu o fôlego da vida, que contou os anos da sua história, aquele que te formou no ventre da tua mãe, teceu você no ventre da tua mãe, como diz no Salmo 139, idealizou você. E hoje é a última mensagem dessa série de mensagem Profetize 2021. E eu quero que você tenha isso em mente, que nós precisamos profetizar sobre a nossa vida, mas não as verdades que você talvez ouviu sobre você, mas as verdades que Deus diz sobre você, as verdades que a palavra diz sobre você, as verdades que está escrito sobre você, as verdades que Deus sonhou com respeito a você, com respeito à sua vida. Amém? Antes da gente começar, eu sei que a gente está aqui reunido, né, tem várias pessoas que estão lá, casais, da família em especial. E essa pessoa que está do seu lado, ela merece um agradecimento por esse tempo, né, que se passou, esse um ano que se passou. Eu queria que você desse uma salva de palmas para essa pessoa que está do seu lado. Esse amigo, essa família, olha para ele, para ela, fala assim, essa salva de palmas é para você. Isso aí. E agora você desce uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E essa pessoa que está ao seu lado também merece, né, gratidão, respeito. Essa pessoa que está junto com você, seja seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu amigo, né, merece teu respeito, a sua gratidão, porque nós não nascemos e não crescemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros, nós somos pessoas que precisamos uns dos outros. Interessante no ciclo da vida, que hoje talvez você é a pessoa, obrigado Cielo, você é a pessoa que está lá ajudando seu filho, está lá servindo a seu filho, está lá fazendo na verdade tudo pelo seu filho, pequeno, e daqui a pouco ele cresce, e é ele que estende a mão para você no momento que você tropeça, é ele que te ajuda, seja com um pequeno afazer de casa, ou seja de repente com uma coisa muito séria, muito grave, uma coisa muito importante, ele que estende a mão para você também. Então a vida ela é um grande ciclo, né? E nesse ciclo não tem dia melhor ou dia pior, tem dias diferentes. Não existe também pessoas melhores ou piores nesse sentido, existe sim caráter diferente, né? Existem pessoas com caráter diferente, todos têm caráter, mas tem pessoas que têm um bom caráter, tem pessoas que têm um mau caráter. Mas nessa caminhada, nós estamos aqui para continuar crescendo. Ao olhar para esse ano de 2021, 2020 que está se passando, nós temos que olhar para ele como uma grande oportunidade de crescimento. Eu sei que para alguns foi um ano muito bom,
Talvez para uma boa parte foi um ano difícil. Talvez para alguns foi um ano muito difícil, né? E como foi 2019 para outros, e 2018 para outros, e 2017 para outros, né? Perdas, né, Renato? Perdas, ganhos, né? Teve perdas e teve ganhos, né? Nós tivemos perdas e nós tivemos ganhos. Mas quando uma pessoa ela caminha na graça de Deus, até a perda se torna um ganho. Quando a pessoa caminha com Jesus, com Cristo, até uma perda se torna um ganho. Agora, quando nós não caminhamos com Cristo, nem o ganho que nós temos é ganho para nós. Nem aquilo que nós temos como ganho se torna ganho. Então nós louvamos a Deus, né, por poder servir a Jesus, por poder estar na nossa casa servindo a Jesus, por poder dedicar a nossa história a Jesus, a nossa vida a Jesus, cada minuto, cada segundo, cada dia, cada ano da nossa vida, seja lá quantos for, dedicar totalmente ao Senhor. Aí está o segredo do teu sucesso. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos bíblicos. Abra lá em Juízes, capítulo 6. Você que está aqui pela primeira vez, eu estou vendo um cabeludinho lá atrás, é o Mateus? Ô Mateusão, você sempre aparece no final do ano, cara, que bom te ver, né? Bênção. Eu vi que também está aqui, né, o Alexandre e a Sami, né, filhos do César da Lene, Calívia, que bênção. Tem visita também, né? Ó. Como que é o nome, Henrique, da sua menina? Esther. A Esther está vindo pela primeira vez no culto aí, ó. Que bênção. Está nascendo os nenê, pessoal. Está começando a nascer os nenê, né? E glória a Deus. Quem está grávida aí? 2021 te espera. Glória a Deus, que bênção. Bênção, né, Ari? Coisa boa. Glória a Deus. Essa igreja nunca cresceu com tanto nenê igual cresceu nesse ano. Ó, até o berçário está arrumadinho. É uma boa notícia para você. Nós arrumamos, está 90% concluído o berçário. Está a salinha 3 lá. Arrumamos, demos uma organizada. Eu doei aquelas bolinhas, sabe aquelas bolas? Eu doei, demos de presente, foi uma benção. Aquelas bolinhas não vão estar mais percorrendo a igreja aí. Mas começo de 2021 nós vamos ter um espaço diferente para o berçário, né? Vai estar melhor ainda, vai estar aqui embaixo, vai estar bem organizado para as mães aí, né? Poder cuidar dos seus bebezinhos. Achou aí Juízes? Quem achou, diga Jesus. Eu estou com meus familiares também aqui, ó. Meu cunhado, minha cunhada, minha sogra, meu sogro está lá em casa assistindo, né, estão aqui com a gente. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Deixa eu dizer para vocês também, o Senhor é contigo. Deixa essa palavra entrar no seu coração. O Senhor é contigo, mulher e homem valente. Versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor
já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Agora vai no versículo 22. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Eu vou ler um outro texto, você não precisa abrir, só anota aí. Eu até quero animar você, a você pegar um caderninho, um bloco de anotação, anota as ministrações, anota a palavra, você crescer mais. Durante a semana você pode meditar, você pode fazer um devocional com aquele texto bíblico. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus que está nos filhos de Deus do que o espírito das trevas que está no mundo. É isso que esse texto está querendo dizer. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que ministre o nosso coração de uma maneira sobrenatural, simples, que a gente entenda, que possa nos levar ao crescimento, que possa abençoar a nossa casa, o nosso lar e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Tempos bons e tempos ruins que a gente tem passado. Se você quiser anotar, o título dessa mensagem é: você é uma resposta. Você é uma resposta. Às vezes a impressão que dá é que as pessoas se aproximam de Deus quando as coisas ficam ruins, A impressão que dá é essa. Mas também tem pessoas que se aproximam de Deus quando as coisas ficam boas. Tem pessoas que se afastam de Deus quando as coisas ficam ruins. Tem pessoas que às vezes diante da tempestade, diante da tribulação, de uma circunstância, ela se afasta de Deus. Não dá para entender. E tem pessoas que diante de situações boas, que ela deveria agradecer ao Senhor, ela também se afasta do Senhor. Isso é um problema de maturidade que existe nas pessoas, de saber lidar com as situações, de saber lidar com o dia de glória e com o dia da derrota, de saber lidar com o dia bom, com o dia ruim. A gente não consegue entender, e talvez você já passou por isso, momentos de altos e baixos, não dá para entender o porquê que uma pessoa se converteu, por exemplo. Dá para entender? Às vezes a pessoa, ela vem, se entrega para Jesus, e você não consegue entender, é um improvável, ninguém acredita que aquela pessoa se converteu. Aí quando a pessoa leva a sério mesmo, aí tem pessoas que até tacam pedra naquela pessoa, fala assim: meu Deus, está lá só na igreja, só na igreja. Também não dá para entender como que uma pessoa se afasta de Deus, como que uma pessoa se afasta do Senhor, como que uma pessoa para de servir ao Senhor. Às vezes eu vejo cristãos caindo no engano, e eles caem no engano assim, que eles querem levar a vida cristã, mas querem levar a vida cristã individual deles. Isso é um engano, isso não existe. Você já viu aquela pessoa que ela não pode parar de trabalhar? Eu tive um patrão que ele era assim, ele tinha já 70 e poucos anos, ele não queria parar de trabalhar de jeito nenhum. Eu acho que aposentaram ele depois que eu parei de trabalhar lá, mas aposentaram ele na marra, porque ele trabalhava, o coração dele estava ali. Tem pessoas, eu sei que às vezes está lembrando aí do pai e da mãe, está lembrando do vô, da avó, aquele que mesmo que está ali, o seu Alicis, por exemplo, pode estar com um balão de oxigênio, ele não quer parar, ele vai subir em cima da casa. Fala: para, pai, sossega, pai, e não para, não adianta, não vai parar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu um segredo da vida. O segredo que a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. O segredo que o serviço, ele torna a gente não somente útil, mas necessário. O trabalho, a obra das nossas mãos, ele faz parte da nossa vida com Deus. Eu sei que é muito chato ficar aí sentado me escutando.
Porque melhor, meu querido, é servir. Jesus já falou isso aí. Quem leu a Bíblia entende que a melhor parte fica para quem serve. A melhor parte não é para aquele que senta na mesa e espera todo mundo comer para ver se sobra para ele comer. A melhor parte come aquele que está servindo. A melhor parte é aquele que está com a mão na massa. Então é por isso que nós temos que entender que na vida cristã, na vida com Deus e para a sua vida é uma vida cristã. O serviço, o trabalho, o servir, o ministério que é servir, isso faz parte da sua vida, é isso que te mantém vivo. Tem pessoas que é tão legal quando estão trabalhando, mas viram um purgante quando estão parados. É ou não é? Por quê? Por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque a pessoa, ela nasceu para servir, nós nascemos para servir. Não estou falando que você tem que viver para trabalhar. Estou falando que você tem que viver para trabalhar. Mas tudo que você faz, seja carpindo o seu lote lá, seja limpando a sua casa, seja arrumando as cadeiras no templo, seja atuando em qualquer ministério da igreja, seja abrindo a sua casa para uma célula, seja sendo um líder de célula, enfim, o que você faz, isso aí te torna vivo. Se você quer estar vivo na sua vida com Deus, meu querido, encontre um lugar para você servir. Eu sou pastor da igreja, eu preciso servir vocês. Eu preciso estar em condições de sempre estar orando por alguém. Eu não posso ser pego de calça curta. Eu preciso estar em condição de orar por alguém. Você pode ter certeza que talvez no pior momento da minha vida, alguém vai chegar para mim e falar assim: pastor, ora por mim. Porque não dá tempo, meu querido, de viver de outra maneira. Querendo ou não, eu tenho que trazer a palavra aqui para vocês, estando bem ou não. Isso é um privilégio, servir. Seja recebendo alguém num carro, seja fazendo alguma coisa na rua, seja entregando um presente para alguém, seja servindo, isso te torna vivo, isso te faz uma pessoa viva. E aí por você ter responsabilidades, você não tem tempo para xaropice. Aí quando a mãe diz assim, a mãe e o pai, fala assim: eu queria ter minha vida, quando que é minha folga? A Márcia me perguntou, quando que é minha folga? Eu falei: amor, desde quando mãe tem folga? Desde quando mãe tem férias? Desde quando o pai, desde quando alguém que tem responsabilidade tem férias? Pode ter um alívio, um descanso, mas não existe isso. Não existe isso. Isso é bom. Sabe por quê? Isso te mantém vivo. Tem pessoas que às vezes estão no leito da morte e elas não morrem por causa de uma amargura. Isso significa assim, a amargura significa para ela: existe uma pendência para resolver, eu não posso morrer. Se até uma coisa ruim mantém alguém vivo, imagina uma coisa boa. Um propósito de fazer alguma coisa que faça a diferença, te mantém vivo, te mantém de pé. Tem cicatrizes? Tem, mas o nosso Senhor também tem cicatrizes. O nosso Senhor também tem cicatrizes, mas Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é Ele que nos dá a razão, Ele é o autor da nossa fé, é o autor da nossa vida, Ele é a palavra, o verbo encarnado. Então, quando nós saímos da nossa zona de conforto, a gente começa a servir, a gente começa a atuar servindo, seja dentro da nossa casa, no ministério, a gente começa a ter responsabilidade. Eu preciso orar por aquela pessoa, eu tenho que interceder pelo meu filho, eu não posso baixar a guarda. Eu baixei a guarda um pouquinho, olha o que aconteceu, eu não posso baixar a guarda. Não dá tempo para você ficar com xaropice, não dá tempo para você ficar fazendo mimimi, não dá tempo. Não dá tempo, porque você tem que resolver. E aquele negócio tem que resolver hoje. Tem um problema, eu tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que resolver por quê? Porque eu tenho o meu esposo, a minha esposa, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha célula, eu tenho meu ministério, eu preciso resolver. Agora, quando você não tem responsabilidade na obra de Deus, a primeira tempestade, você fala assim: você quer saber? Eu vou mudar, eu vou para um lugar que não tem tempestade. Quer saber? Eu vou para longe dessa tempestade. Não, meu querido, você não tem que correr da tempestade, você tem que correr do pecado. O problema você tem que enfrentar.
Do pecado a gente foge, a Bíblia fala para a gente fugir da imoralidade. Então do pecado a gente tem que fugir, mas o problema a gente tem que enfrentar. Faz assim, ó, posição de luta. Você tem que ir para cima do pecado, do problema. Você tem que ir para cima da tempestade. Você tem que ir para cima, você tem que continuar servindo ao Senhor de todo o seu coração. Dá um glória a Deus aí. Aqui está Gideão. Aqui está Gideão, um homem que foi escolhido por Deus, alguém que foi escolhido para ser uma resposta, não a resposta, mas uma resposta. Assim como eu e você também, nós somos o quê? Nós somos uma resposta. Você não é a resposta é Jesus. Nós somos uma resposta, nós servimos ao Senhor. E quando você está aqui hoje, servindo a Deus, estando junto com o Senhor, eu queria que você entendesse uma coisa: não somente ouça aquilo que te interessa, porque a gente às vezes quer ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, e a gente lê só com aquilo que nos interessa. A gente pega assim, não, eu quero essa parte da Bíblia aqui, ó. Aquilo que o pastor falou, eu gostei. Nossa, aquilo é uma bênção para a minha vida. Aquilo ali vai me ajudar demais. Aí de repente vem outra parte, você fala, essa parte não gostei, essa parte serve para outra pessoa, não para mim. Meu querido, aprenda a receber a palavra de Deus. Aprenda a receber a palavra integralmente. Essa palavra, ela é para mim e ela é para você. Amém? Então vamos aprender algumas verdades sobre esse texto que a gente leu. Primeira verdade: não importa o seu sobrenome, o bairro que você nasceu, a cidade que você mora ou nação, não importa, Deus te escolheu independente disso. Deus não tem filho predileto, Deus não tem filho preferido. Deus tem pessoas que disse sim. Filhos amados são aqueles que disseram sim. Então não importa qual é o teu lugar, não importa de onde você vem, não importa qual é o seu sobrenome, se você tem sangue azul, se você não tem. Meu querido, o que importa é se você nasceu de novo. Então guarda essa primeira verdade com você. Essa era a crise de Gideão. Ele estava preocupado com o status. Eu sou da tribo mais pobre, a minha família é a menor, e Deus nem dá bola para ele, porque isso não importa para Deus. O que importa para Deus é o seu sim. Diga comigo assim, ó, o que importa para Deus é o meu sim. Segunda verdade: Deus ama todos. Quem já ouviu isso? Deus ama todos. Agora deixa eu completar essa verdade, mas nem todos amam a Deus. Deus ama todos, mas nem todos amam a Deus. Deus ama todo mundo, e a Bíblia diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nem todos amam o Senhor. Para alguns é um amor não correspondido. Agora não pense você que Deus é carente, que Deus fica assim, ai, tadinho de mim, o Pedrinho não me ama, o Joãozinho não me quer, o Joãozinho não se entregou para mim. Deus ele amou, ele provou o amor dele, o céu chorou no momento da morte do filho, o filho se entregou totalmente, mas Deus não fica com autocomiseração. Deus é um ser completo, ele sempre existiu, ele sempre existirá, e ninguém precisa passar a mão na cabeça dele. Não, fica tranquilo, o Pedrinho não está amando o Senhor, mas fica tranquilo, o Senhor é um bom homem, o Senhor é um bom Deus, não precisa fazer isso aí. Deus é completo, Deus é pleno, apesar de Ele amar todos, mas nem todos o amam, mas a parte dele já foi feita, está concluída, já está consumado, foi escrito, está consumado. Jesus disse, está consumado, está provado o meu amor. Aí a resposta tem que vir de onde? Tem que vir de nós. A terceira verdade que eu quero te ensinar sobre esse texto é o seguinte: identifique quem são os parasitas que estão na sua vida. O que é um parasita? Quem é da área aí da saúde? Quem que é um parasita? Quem já pegou bicho de pé, por exemplo? Gostoso, né? Aquela coçadinha que dá.
Bicho de pé é um parasita. Tem vários parasitas. A gente tem que cuidar com os parasitas. O que mais, Celso, que é parasita? O que é um parasita, Celso? Ele precisa de você para sobreviver. O parasita precisa de você para sobreviver. Você tem que se livrar dos parasitas, porque às vezes os parasitas estão roubando a sua força. E eu sei que nessa hora que eu falo dos parasitas, você está pensando em alguém. Mas eu quero que você, primeiro parasita que você tem que matar é você mesmo. É o impostor que vive dentro de você. É o impostor que está sempre querendo te sabotar, te arruinar. É o velho homem que está sempre querendo abrir o olhinho e você às vezes dá trela para ele. O primeiro parasita que você tem que matar é você mesmo. O primeiro parasita que você tem que eliminar é as próprias mentiras que estão dentro de você. Então, antes da gente olhar para qualquer lugar e pensar assim, o parasita é aquele ali, aquela lá. Não, o parasita sou eu, para ter que eliminar essa parte da minha vida que está me consumindo, me destruindo. Para Gideão, quem que era o parasita? Os medianitas. Os medianitas estavam oprimindo Israel, oprimindo a família de Gideão, tanto que eles não tinham colheita, eles tinham que esconder a colheita, o pouco da colheita para poder sobreviver. Então você precisa eliminar a mentalidade de escravo que às vezes está dentro da sua mente, a mentalidade de escravo que às vezes está dentro do seu coração, a mentalidade às vezes olhar a Deus como seu patrão e não como seu pai, a mentalidade às vezes bloquear a sua mente com a incredulidade. Um dos parasitas é essa, a incredulidade. Você não consegue acreditar que vai dar certo, porque se as coisas estão indo tudo bem, é fácil de acreditar, mas se a coisa está arruinada, é difícil acreditar que pode resolver, que pode melhorar, que pode solucionar. Seja qualquer situação que a gente está enfrentando, é difícil de acreditar quando tudo diz ao contrário, mas é por isso que você é um cristão, é por isso que você é uma resposta. Porque você foi chamado não para acreditar nas coisas que você está vendo, mas na coisa que você crê, pela fé você vê. Outro parasita, aí sim, tem pessoas que são parasitas na nossa vida, e às vezes você gosta do parasita. É igual eu brinquei com o bicho de pé, mas porque muita gente fala isso, eu gosto de pegar bicho de pé, dá aquela coceirinha, forma aquela batatinha, e a pessoa, sei lá, tem aquela loucura por coçar o dedo, quando pega o bicho de pé. Você conhece alguém que tem essa paixão por bicho de pé ou não? Lá, 2 pessoas lá atrás. Tem pessoas que gostam do parasita, gostam daquele amigo que está afastando do caminho. Continua gostando daquelas más conversações que corrompem os bons costumes, como a Bíblia diz. Continua gostando daquela coisinha complicadinha que você está ali, querendo tocar o pecado devagarzinho. Está destruindo, mas você vai devagarzinho só, passando a mão. A pessoa gosta, né? A pessoa gosta desse ambiente do parasita, se sente importante. Não deixe o parasita te fazer sentir importante, porque ele só está usando você. Só está usando você. É isso que fazem na nossa sociedade com as mulheres. Às vezes a mulher encontra vários parasitas que às vezes percebem uma circunstância, uma situação na vida dela, né? Percebe uma roupa, e começa a usufruir daquilo ali, porque na mentalidade do mundo, a mulher é um objeto. Na mentalidade do reino de Deus, a mulher, ela é uma princesa. Se tem alguém que lutou pelos direitos das mulheres, esse alguém se chama Jesus Cristo, que trouxe a mulher para um ambiente de cuidado, de respeito, de dignidade. Agora o funk não trouxe, agora o mundo não trouxe, e parece-me que as moças de hoje em dia gostam disso, não vocês, mas algumas, parece que gosta desses parasitas,
parece que gosta de ser tratada como um objeto. Agora eu quero lembrar você, mulher, jovem, quem seja, você não é um objeto. Você é uma princesa de Jesus. Amém? Fala comigo assim, as mulheres, eu sou uma princesa de Jesus. Gideão, ele está ali em resposta a um clamor. Uma nação clama ao Senhor. E quando essa nação clama ao Senhor, mesmo estando longe do Senhor, Deus ouve a oração, o clamor do seu povo. Tem um texto bíblico que fala sobre essa verdade. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora a pessoa no momento da aflição, a tendência é parar de orar, a tendência é parar de buscar a Deus, a tendência é voltar com o vício, voltar com o cigarro, voltar com a bebida. Pastor, está muito difícil, aí volta. Parece que vai resolver, mas não resolve, vai piorar. Parece que o ser humano tem, por causa do pecado, uma chavinha com a capacidade de piorar as coisas. Tem até um humorista aí que há algum tempo atrás disse que não há nada que não esteja ruim que não possa piorar. Isso é uma mentira, isso é uma verdade lá do inferno. Não há nada que esteja ruim que não possa piorar, e você acredita nisso. E a pessoa acredita e continua, piorou, mas agora eu vou fazer um negócio, parece para piorar. Eu vou lá e vou me resolver com aquela pessoa, eu vou lá me arrumar com aquele outro, eu vou lá fazer tal coisa, eu vou lá fazer tal negócio. Já fez errado o negócio e vai fazer outro negócio. Já tomou uma decisão errada e vai tomar outra decisão errada. E vai acumulando, daqui a pouco está lá no buraco de novo, e Jesus levanta a pessoa, e a pessoa vai e anda com Jesus, vem a circunstância difícil, tempestade, o que ela faz? Em vez de clamar ao Senhor, ela vai reclamar do Senhor, e ela começa de novo o ciclo de destruição na vida dela, e ela volta lá para o buraco de novo. Meu Deus do céu, a Bíblia já disse, está claro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Eu sei que aqui está todo mundo na faixa dos 30 para baixo, né? Dos 30 para baixo. Quando a gente olha dos 30 para baixo, a gente está olhando para frente, vendo o futuro. Você precisa se espelhar em vidas que dão certo, meu irmão. E não necessariamente a vida que deu certo no financeiro é a vida que deu certo. Às vezes você vai espelhar numa vida que deu certo só no financeiro, mas não deu certo na alma e no espírito. Às vezes você vai espelhar numa vida que deu certo na alma, beleza, a pessoa é super tranquila, mas não deu certo na parte física e nem na espiritual. Você tem que se espelhar em pessoas que deram certo e falar assim: eu vou chegar lá, eu vou trilhar esse caminho. Como? Eu vou clamar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor de todo o coração. Deixa eu dar uma dica para você: não espere ter um problema para resolver a sua vida com Deus. Não, vou esperar o negócio, na hora que der tudo errado eu busco o Senhor. Há algum tempo eu ouvi os jovens dizer isso aí. Falava assim: não, quando eu ficar bem velhinho eu busco o Senhor. Será? Será que vai dar tempo? E se der tempo? Você vai olhar para trás, você vai ver que vida que você construiu. Que vida que você construiu. O que tem dentro do seu coração? Tem sentido a sua vida? Ou é só mais uma noite, só mais uma semana, só mais uma situação, só mais um trabalho, só mais um namorado, só mais uma namorada, só mais uma coisa que não deu certo, e fracasso após fracasso e pós-fracasso? Porque quando você anda com Deus, meu querido, o teu fracasso é esterco para o seu jardim. Dá um glória a Deus aí atrás, que tem os irmãos do glória a Deus. Você é uma resposta. Fala comigo assim: eu sou uma resposta. Então nesse ano de 2021 não é um ano de dúvida, mas é um ano de respostas.
E resposta não é mais uma pregação, resposta é uma atitude, não minha, mas nossa. Porque a gente quer a resposta do governante, a gente quer a resposta do líder não sei o quê, a gente quer a resposta do pastor, a gente quer a resposta do líder não sei quem, a gente quer a resposta de quem a gente está vendo, mas a gente esquece que a principal resposta tem que partir de nós. Não é um ano de dúvida, é um ano de resposta. 2021 não é um ano de dúvida, é um ano de resposta. Respostas são atitudes, e atitudes quem tem que tomar somos nós. Mas não espere aparecer um anjo para você dizer assim: estou contigo, homem valente. Você não precisa disso. Você pode começar tendo as atitudes que Gideão estava tendo antes disso. Por que será que Deus chamou Gideão? Se você ler o texto de Juízes, você vai aqui no capítulo, eu acho que é no capítulo 8 em diante, do 8, depois que Gideão vence a guerra, tem uma tribo, a tribo de Efraim, tem ciúme de Gideão, e chega em Gideão e fala assim: ué, já ganharam? Por que não me chamou? Vocês não me chamaram para a batalha? Ué, o que aconteceu? Você acha que eu não tenho condição de lutar? Mais ou menos assim. Depois do negócio pronto, vem criar causa. Agora, por que Deus chamou a Gideão? Deixa eu dizer para você, por causa de uma atitude, porque ele entendeu que ele era uma resposta, mesmo que a atitude dele era desse tamanhozinho, mas era uma atitude. Gideão estava lá, os medianitas oprimindo, o que eles faziam? O povo plantava, o povo Israel plantava, quando estava chegando a colheita, os medianitas vinham e roubavam a colheita, não deixava eles, quando eles colhiam, roubavam a colheita. O que o Gideão fez? Protegendo não somente a vida dele, mas a casa dele, igual Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta somente a gente, salvação individual, claro que é, mas tem que haver um clamor no nosso coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu estava organizando a Bíblia que eu vou ler em 2021. Essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela tem 20 anos, desde a minha conversão. Eu usei ela esse ano, comentei ela, fiz vários comentários aqui e guardei para o Samuel. Peguei uma outra Bíblia lá em casa, agora eu vou fazer outros comentários. E na capa dela eu coloquei assim, para alguém que vai ler no futuro, que eu vou entregar para ele só no futuro. 2 versículos que vinham ao meu coração, e um deles era: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez em algum dia esse versículo vai ser uma resposta de alguém que teve uma atitude, de alguém que não pensava: mas será que eu consigo ler a Bíblia? Será que eu dou para isso? Será que eu vou conseguir vencer esse ano? Será que vai dar certo as coisas? Não, alguém que tomou uma atitude e falou assim, mesmo que é pequeno e pela fé, eu vou terminar aqui, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não só você, Samuel, não só você, Elisa, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, meus tataranetos, vão servir ao Senhor. É uma declaração de fé. Gideão está aqui, com uma atitude, pegou aquilo lá, levou lá para o lagar, que é onde amassa as uvas, não é nem onde trabalha com o trigo, pegou o lagar e começou a cuidar do trigo, separando o trigo para poder comer, sustentar a casa dele. Deus encontrou Gideão trabalhando, servindo. Deus não vai te encontrar e nem te chamar quando você estiver deitado na rede. Deus não vai te buscar e te encontrar quando você estiver sentado na beira da praia. Você pode estar servindo na beira da praia também, né? Não seria nada ruim, né, servir na beira da praia. Mas Deus não vai te encontrar morgado. Não sei se existe essa palavra para cá. Existe? Deus vai te encontrar, meu querido, quando, mesmo se você está malhando trigo no lagar. Sabe o que me ensina esse texto? Ensina o seguinte: às vezes você espera o negócio cair do céu. Você espera que o negócio esteja tudo pronto para você começar. Fala, quando tiver tudo pronto, quando eu tiver tudo resolvido, eu vou enfrentar esses medianitas. Se eu tiver um canhão a mira laser, se eu tiver não sei o que, se eu tiver tantos soldados, eu vou enfrentar os medianitas. Gideão está assim: não, o que eu tenho na mão? Um lagar. O restante que sobrou do trigo eu vou esconder para eles não pegar. Eu vou malhar o trigo bem quietinho aqui, louvando ao Senhor, e vou alimentar a minha família. Olha para as tuas mãos. A resposta que você tem que dar de atitude é com aquilo que já está nas suas mãos, não com aquilo que vai chegar nas suas mãos.
E aí, Gideão então recebe a presença de Deus que chama ele. Para nós olhamos assim, meu Deus, que privilégio, Gideão foi chamado. Gideão foi encontrado, eu olho assim com um privilégio, eu queria ser Gideão. Mas na hora que ele foi chamado, ele tremeu as pernas. Eu? Mas por que, como, quando eu? O que eu fiz? O que eu fiz para ser chamado? O senhor tem certeza? Se o Senhor está com a gente, por que o Medianita está fazendo tudo isso aqui? Deus não dá explicação, porque, meu querido, só lê o capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor, é por isso que está acontecendo isso. Mas Deus não explica nada, Deus não fica assim, é por causa disso, sua família lá amaldiçoou, seu pai lá tem um monte de ídolo na sua casa, é por isso que vocês estão amaldiçoados. Deus não falou isso nada, Ele falou assim, ó, o Senhor é contigo, homem valente. Agora é hora de você se reinventar. Usa a criatividade. O que você tem nas mãos? Estou aqui arrumando a farinha para o pão, aonde faz uva. Não tem uva, eu estou fazendo com o pão. O que você tem que fazer? Se reinventa. Para de olhar a vida dos outros e olha para a sua. Você é uma resposta. Você é uma resposta. Diga comigo, eu sou uma resposta. Eu sou uma resposta. Gideão não estava parado, porque água parada só dá dengue. Os bichos estão se criando agora até em água que é um pouquinho corrente. Eles estão se criando até em água suja agora. Meu querido, você não pode ser uma água parada, você tem que ser uma correnteza. Você tem que ser uma correnteza, você tem que jorrar vida. Você tem que jorrar vida. E a sexta verdade, não sei se você pegou a quinta, mas a sexta, há em você muito mais do que o que você vê. Gideão não se via como um homem corajoso, mas Deus fala para ele assim, você é um homem corajoso. Eu? Deixa eu dizer para você, você é uma mulher corajosa. Você é um homem corajoso. Vocês são casais corajosos. Você é um pai e uma mãe corajosa. Você é uma pessoa cheia de coragem, porque a gente quer se basear naquilo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, mas temos que se basear naquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Mas é porque minha família é pobre. Mas porque eu não tive pai. Mas porque eu não tive mãe direito. Porque eu apanhei demais. Porque eu não tive condições, eu não estudei. Nós precisamos parar com essas desculpas. São verdadeiras, mas nós precisamos parar, porque elas nunca nos levaram a nada e nunca nos levarão. Então, para onde nós temos que olhar? Para a nossa origem, para onde nós somos criados, para de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Nós temos que olhar para aquele que nos criou, como Deus é. Quais são os atributos de Deus? Qual é o caráter de Deus? O que nós vemos em Deus? Então, o que você vê em Deus, você pode trazer para você e falar assim, eu tenho isso, eu tenho a coragem. Eu tenho a justiça. Eu tenho o amor. Eu tenho a bondade. Eu tenho a fidelidade, eu tenho a lealdade. Eu tenho a benignidade, eu tenho a paciência, porque meu pai tem. E eu tenho o DNA dele, porque se você nasceu de novo, você tem o DNA do céu. Você tem o DNA daquele que te criou. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. E deixa eu te passar um negócio aqui, que se você entender, você nunca mais vai falar as bobeiras que você fala. A sua maior debilidade é a capa da sua maior virtude. A sua maior debilidade é a capa da sua maior virtude. A capa de Gideão era que? Medo, mas dentro dele tinha coragem. Ele estava se escondendo no medo, mas dentro dele tinha coragem. Deus fala assim, você é um homem valente. Às vezes a tua capa é a ira, mas Deus está olhando para você e está vendo o homem mais paciente do mundo, o mais manso do mundo, assim como ele viu em Moisés. O homem mais manso, naquele tempo não existia um homem mais manso como Moisés. Às vezes a sua capa é a teimosia. Teimoso.
Pior, quem teima com você é mais teimoso ainda. Mas Deus olha para você e vê o quê? Perseverança. Às vezes a capa que está diante de você é fofoqueiro, fofoqueira, maledicente, fica falando mal dos outros. Mas Deus olha para você e vê lealdade. Às vezes a capa que está diante de você é promiscuidade, a imoralidade, a lascívia. E Deus está vendo em você santidade. Agora é difícil até de acreditar. É só pela fé que você consegue eliminar essa capa que está diante de você. Você não me conheceu antes, mas eu não tenho nada a ver com o que eu sou hoje. E não tenho nada a ver com o que eu serei daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. Porque com certeza a luz de Cristo vai brilhando mais e mais e mais e mais. O justo, ele vai crescendo mais e mais e mais. O caráter de Cristo na sua vida vai sendo cada vez mais e mais e mais e mais claro. Muitos dizem que não tem condição para poder responder ao chamado de Deus. Mas você não precisa de condição. Você precisa de convicção. Você não precisa de condição. Você precisa de convicção. Deus está falando com Gideão, e Gideão faz um monte de provinha com Deus, que a gente gosta de fazer provinha com Deus. Faz o seguinte: se a lã ficar molhada e o restante seco, agora se a lã, se tudo está molhado e a lã seca, Deus tem paciência, tem ou não tem? Deus tem a paciência de aguentar essas provinhas de Gideão. Você não precisa fazer prova com Deus, meu querido, você precisa crer, você precisa acreditar. Você precisa se entregar e acreditar naquilo que Deus já tem dito ao seu respeito. Continua dando os passos em direção à promessa. Continue dando os passos em direção ao que Deus já colocou no coração do Filho Jesus. E viva pelo sonho de Deus e não pelo seu sonho, que com certeza você vai ter uma vida feliz. Sétima verdade: a sua vida é mais do que a sua sobrevivência. Gideão estava tentando sobreviver, mas Deus está dizendo para ele: Gideão, a sua vida é mais do que a sua sobrevivência. Para de olhar só para você, Gideão. Para de sonhar só seus sonhos, Gideão. Para de viver só pelo seu umbigo, Gideão. E o chamado de Deus para Gideão é assim: Gideão, vai e salva Israel. O chamado de Deus para Gideão é assim: vai e salva Israel. Vai e salva uma nação. Isso significa que eu e você não podemos pensar pequeno, nós temos que pensar grande. Porque assim como a sua mente imagina, será. É um versículo bíblico. Começa a pensar assim: eu sou feio, logo vai nascer uma verruga na ponta do nariz. Agora comece a pensar: eu sou a obra-prima de Deus. Eu sou a obra-prima de Deus. Agora não pense que você é a obra-prima esperando que alguém vai dizer que você é uma obra-prima. Que alguém vai vir elogiar: eu sinto infeliz porque alguém me elogiou. Mas e Deus? O que Ele já disse ao seu respeito? O que Deus já sonhou a seu respeito? Então a sua vida é mais do que a sua sobrevivência. Você acreditando ou não, vai e salva a Corbélia. Vai e salva o Paraná. Vai e salva a nação brasileira. Mas eu sou só de uma cidadezinha lá do interior do Paraná, Corbélia, eu não tenho nada, eu não fiz nada, o que eu vou fazer? Meu querido, vai e salva essa cidade, vai e se levanta, vai e salva a sua rua, vai e salva a sua família, vai e salva a sua nação. Se todo cristão pensar assim, nós vamos salvar a nossa nação. Mas nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. O que vai ser de amanhã? Como que vai ser as coisas? Vai ter carnaval ou não vai ter carnaval? Se depender de mim, não vai ter. Você já sabe que eu crio confusão. Estou brincando, fica tranquilo, tá, gente? Carnaval eu vou ficar mais calmo. Eu acho que eu vou até me isolar. Eu vou para um monastério. Vai ter carnaval ou não vai ter? Será que vai fechar as coisas ou não vai? Será que vai ter aula ou não vai?
As crianças estão torcendo, fazendo fisga atrás, assim, para não ter aula. Por quê? A mentalidade está errada. E quem que ensinou? Eu não vou falar não, mas está do seu lado. Nós que ensinamos. Nós que ensinamos eles a pensar assim. Porque nós achamos que porque nós nascemos na tribo pequenininha, nós somos pobrezinhos, nós não podemos salvar uma nação. E Deus está dizendo para você, vai nessa força, homem valente. Vai nessa sua força, mulher valente. Você precisa encarar esse 2021 dessa maneira, é na força do Senhor, homem, mulher valente. Mas a atitude tem que ser sua, não tem que ser minha. E a 8ª verdade é a seguinte: você já ouviu a voz de Deus? Então rompe a aliança com o mundo. Rompe a aliança com o mundo. Gideão comprou uma patrola e rompeu a aliança com o mundo. Mesmo que a aliança estava dentro da casa dele. Chateou o pai, mas agradou a Deus. Chateou todo mundo, na verdade, mas agradou a Deus. Então, se você quer de fato responder, ser uma resposta, aprenda uma coisa: talvez você vai ter que chatear um parasita. Talvez você vai ter que matar um parasita, eliminar ele da sua vida. Talvez você vai ter que, de alguma forma, tomar uma decisão para romper com o mundo. Não sei se você sabe, se é membro dessa igreja, você deveria saber. Pelo menos eu te falei, te ensinei. Nós temos como costume, nós ensinamos que nós somos abstêmicos do álcool como bebida. Se você não sabe, o álcool é a maior indústria, uma das maiores indústrias que mata a vida das pessoas, que destrói família, e você não precisa nem ir muito longe, é só andar na rua, passar em frente à praça ali, você vai ver alguns perdidos que estão por ali. Mas você vai ver outros também em outros lugares, você vai ver famílias que se desfizeram por causa disso. Essa igreja nasceu como um movimento de avivamento, num país onde havia uma revolução. Agora, algumas pessoas me perguntam, às vezes eles têm coragem de perguntar uma coisa dessa. Eu falo assim: pastor, pode tomar cerveja sem álcool? Eu vou dar o conselho que Lutero deu para quem perguntou isso para ele. Lutero falou assim, se você vai pecar, peca forte. Se é para você tomar cerveja, então toma com álcool. Se é para você ser um pinguço, então seja o maior pinguço. Agora, o que adianta fazer de conta que você está tomando uma cerveja sem álcool, pensando naquela com álcool? Não resolve, meu amado. Jesus continua amando você, mas eu posso desconfiar do seu amor por Cristo. Tem que romper a aliança com o mundo. Continuamos sendo amigos. Você é bem-vindo em qualquer lugar. Você não está amaldiçoado, não. Você só está no caminho errado. E eu estou falando de uma coisa natural aos olhos das pessoas, mas não é natural aos olhos de Deus. Quando Noé, depois de ter vindo com a família dele, a terra prometida, graças a Deus estamos salvando minha família, vamos comemorar. Em vez de fazer um lanche de boa com a família, plantou uma vinha, colheu a uva, fez o vinho, se embebedou e amaldiçoou o seu filho. Adianta? Não adianta. Eu só estou ensinando você aquilo que é o caminho da vida. Você não precisa ser igual eu, seja igual a Cristo. Você não precisa ser eu, seja igual a Cristo. Seja igual a Jesus. Quebre a aliança com o mundo. E aí a última verdade é o seguinte: você não precisa de muita coisa para vencer os midianitas. 300 é suficiente. 300 para enfrentar 30.000 é suficiente. Se você está com Deus, se Deus é com você, ninguém pode com você. Agora, se você não está com Deus, meu querido, o próprio Deus se tornou inimigo seu. E aí no meio do seu caminho, quem vai se levantar? O inimigo se levanta, mas a mão de Deus já está encolhida, o ouvido de Deus já está tampado,
Isaías 59 diz: a mão de Deus está encolhida e o ouvido de Deus. Sabe o que acontece? É o pecado, é a iniquidade que tampa os ouvidos e tira a minha mão. O que Gideão precisava? Gideão precisava de uma atitude, continuar fazendo o certo da maneira certa. Agora eu queria terminar a história de Gideão bem. Eu queria terminar a história dele falando assim: meu Deus, esse cara é fenomenal. Mas o final da vida dele, ele termina com sei lá quantas concubinas, sei lá, uma confusão. Ele levanta o altar de Baal de novo, vira uma confusão a vida desse homem. Começou bem, e a impressão que dá é que terminou meia boca. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você está no meio da caminhada cristã, talvez você está no começo, talvez você está no começo da sua família, ou já nos últimos dias de vida seu, não sei. Deixa eu dizer uma coisa para você: termina bem, termina a sua história bem. Você já começou, termina a sua história bem, termina a sua história com um legado, termina a sua história com alguém lembrando de você assim: esse homem, essa mulher servia a Deus. Gideão estava lá na batalha, 300 pessoas, 3 guarnições de 100, e ele falou o seguinte: ó, o que você tem na mão é o seguinte, eu vou te dar para você um chofar, um trompetinho, um chofar, um cântaro vazio com uma tocha acesa. Você vai colocar a tocha dentro do cântaro e você vai tocar o chofar, só que na hora que eu mandar. O que Deus estava falando através da vida de Gideão? E aí Gideão fala assim: ó, olha para a referência. Meu querido, eu posso dizer para você de todo o coração, você tem referência nessa casa. Você tem referência, você pode olhar para mim, para minha esposa, para minha família, você tem referência. Olha para a referência. Olha para a referência. Pode seguir o caminho que eu estou seguindo, porque eu estou seguindo Cristo. Olha para a referência. Caminha na obediência, caminha na bênção, caminha olhando para o alvo que é Cristo. Com 300 dá quando a gente anda na obediência. Porque uma família se torna muito mais forte do que uma nação desunida. Uma família unida é muito mais forte do que uma nação desunida. Uma família unida é muito mais forte do que uma nação inteira desunida. Está aqui a palavra de Deus para cumprir. O próprio Senhor trata de vencer a batalha. Sabe quem vai lutar a sua batalha se você andar com Deus? O próprio Senhor. Tem tantas coisas que nós estamos colhendo hoje, que nós plantamos há anos atrás. Tem tanta coisa que nós estamos colhendo hoje, que não foi nem a gente que plantou. Mas, meu querido, a próxima geração depende da sua resposta hoje. A próxima geração depende do seu sim agora. E eu quero ter um momento de oração com você. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor. E hoje nós vamos profetizar, mas nós não vamos profetizar para quem está longe, nós vamos profetizar para quem está perto, nós vamos profetizar sobre a nossa própria vida, nós vamos profetizar sobre a nossa história. Eu quero que você profetize sobre esse irmão que está perto de você, eu quero que você profetize sobre a minha vida, sobre a vida da pessoa que está do seu lado, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é uma resposta da mudança. O Salvador já veio. Você precisa reconhecê-lo e entregar-se para Ele. Você não vai salvar ninguém mais. O Salvador já cumpriu o que Ele tinha que cumprir. Você é uma resposta. Você é um vaso de barro, mas que vazio não serve para nada. Tem que colocar um tesouro dentro. E esse tesouro é Cristo. Esse tesouro é a presença de Deus. Eu não sei se essa palavra tem a ver com a sua vida, mas tem a ver com a minha. Eu não sei se essa palavra te desafia a dar uma resposta, mas me desafia a dar uma resposta.
me desafia a dizer sim. E eu quero dizer aos homens que estão aqui, quero dizer que você tem uma responsabilidade maior de dizer sim. Quero dizer você, mulher que está aqui, você tem uma responsabilidade de multiplicação em dizer sim. Você multiplica, você gera filhos. Você tem uma capacidade de se unir com outro homem, com um homem e gerar filhos. A semente vem do homem, o óvulo vem da mulher e gera filhos. Se nós nos unirmos na presença de Deus, eu e você, nós unidos na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor, nós podemos ser uma resposta e gerar multiplicação, bênçãos, um ano diferente para as nossas vidas, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para aqueles que você ainda nem conhece, para aqueles que ainda nem nasceram. Mas vou dizer uma coisa para você, é você que diz sim, não sou eu. Queria convidar você para ficar de pé, nós vamos orar. Um dos parasitas é a incredulidade. De nada adiantava um anjo aparecer para Gideão se ele não cresce, se ele não acreditasse. De nada adiantaria acontecer algo sobrenatural na nossa vida se nós não crermos. Hoje, meu amado, de nada adianta essa palavra se você não crer. Se você não crer no Senhor, se você não se entregar para Ele, se você não tomar a decisão certa, se você não decidir ser a resposta, meu Deus do céu, o mundo, meu querido, o mundo é inimigo de Deus. Andar longe de Deus, você está se tornando inimigo do próprio Criador. Mas quando nós dizemos sim, nós podemos estar com um exército bem pequenininho, mas nós temos o Senhor do nosso lado. A decisão é sua, a escolha é sua, a resposta é sua. Você é amado de Deus, não precisa ninguém dizer isso para você. Você é escolhido de Deus? Sim. Você é chamado por Deus? Sim. Você precisa fazer o que eu estou fazendo? Não. Você tem que fazer o que Deus tem colocado no seu coração, desde que seja em família, nunca individual. Nós fazemos pela família, pelo corpo. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Quero colocar diante do Senhor, Pai amado, esse ano de 2020, com gratidão ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai. Nós continuamos te amando, porque a nossa vida não está aqui, a nossa vida está em Ti, na eternidade. Senhor, nós te exaltamos, te engrandecemos. Nós vemos, Senhor Deus, a nossa geração, a nossa descendência servindo ao Senhor. Nós vemos, Senhor Deus, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, tataranetos e aqueles que nós nem conheceremos, servindo ao Senhor de todo o coração. Nós, em nome de Jesus, damos um basta a toda a incredulidade do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ver os parasitas, nos ajuda a identificar os parasitas, nos ajuda a tomar decisões certas. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, reaviva o dom, Senhor. Pessoas que estão aqui escondidas no lagar, quero pedir ao Senhor, Pai, vai lá, Senhor, envia um anjo até eles. Eles precisam de um anjo lá. Tira eles do lagar, Pai, leva eles para o campo de batalha, Deus, em nome de Jesus. Senhor amado, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, tudo aquilo que está nos atrapalhando de dar um passo adiante, que o Senhor nos dê discernimento, Senhor,
que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para poder enfrentar cada uma dessas situações da maneira certa, do seu lado. Senhor, em nome de Jesus, nós identificamos contigo o nosso caráter, o nosso coração. Nós temos o caráter de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós somos, Senhor, representantes do Senhor nessa terra. Coloca nos nossos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor, um cântico de gratidão ao Senhor. Coloca nos nossos lábios, Senhor Deus, palavras de fé, em nome de Jesus. Comece a declarar sobre a sua casa, meu querido. Comece a orar sobre a sua própria vida, a vida dos teus filhos. Se você é casado, esposa, esposo, se você está com ele aqui ou com ela aqui, se aproxime da sua família, ore um pelo outro. Se você está com os seus filhos, eles estão lá na salinha, você não pode estar com eles abraçadinho agora, mas ore pela vida deles, lembra do nome deles. Você está com seu pai, com sua mãe aí, se aproxima dele, dela, ora, profetiza sobre a vida deles, declare sobre a vida deles. Está com eles em casa, não importa, declare sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento declarar a saúde do Senhor. Nós declaramos saúde, Pai, a bênção do Senhor. Senhor Deus, o sangue nos umbrais das nossas portas, o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa porta. Nós declaramos a proteção do Senhor, a bênção do Senhor. Pai amado, nós pedimos ao Senhor, enche o nosso coração de fé. Aqui há homens e há mulheres que estão se sentindo como Gideão, pequeninhos. Senhor, enche o coração deles de fé, Senhor Deus, aumenta a fé deles. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fé deles. Eu quero dizer para você que está se sentindo pequenininho, você é Gideão. Deus está chamando você. Pai, em nome de Jesus, quero pedir a Tua bênção sobre essas alianças. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor Deus, sobre essa paternidade, sobre essa maternidade. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor Deus, tira os parasitas. Senhor Deus, limpa, Senhor Deus, esse ambiente, limpa a mente, o coração. Senhor Deus, traz alegria de novo no coração desse filho, no coração dessa filha, no coração desse pai, no coração dessa mãe. Senhor, reaviva a alegria, traz de novo a paz. Nós declaramos que a paz é contigo. Nós declaramos a paz sobre a sua casa, a paz está contigo. Nós declaramos a paz sobre a sua casa, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua casa. Nós finalizamos esse tempo declarando paz, nós finalizamos esse tempo declarando a bênção do Senhor. E Deus está te levantando, não para te colocar num pedestal. Deus está te levantando e te dando um cajado na sua mão. Deus está te levantando e chamando você para intercessão, chamando você com um cântaro, um fogo, uma tocha. Deus está chamando você e dando a você um chofar, significa uma convocação real. Ele está te chamando. Pai, em nome de Jesus, dê aos seus filhos, Pai, um coração de ouro puro, pureza no coração. Libera sobre a vida deles pureza. Libera sobre a vida deles pureza, sobre a vida delas pureza. Senhor, quebra agora todo jugo, toda impureza. Tira, Senhor Deus, e traz pureza. Pureza sobre as nossas mãos, pureza sobre o nosso olhar, pureza sobre a nossa mente, pureza sobre o nosso coração. Senhor, eu agradeço ao Senhor e eu abençoo os teus filhos e filhas. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre eles, que o Senhor os fortaleça, que a palavra do Senhor os alimente, em nome de Jesus, amém. Amados, deixa eu dar só um aviso e a gente vai finalizar o culto. Nós estamos com a Movie Store lá, estamos com um modelo de camiseta nova, escrito ousadia, para a gente finalizar o ano com essa mensagem de ousadia, de coragem.
Nós fazemos comumente o nosso culto de virada, né, que é do dia 31 para o dia 1º, só que esse ano nós vamos ter uma mudança só, tá bom? Especialmente só o culto da virada, que é do dia 31 para o dia 1º, ele vai ser 100% online, tá bom? Eu tinha expectativa de fazer uma ceia, né, a gente tem um momento de ceia, um momento de se alimentar juntos aqui, porém não é conveniente a gente fazer isso agora. Então eu quero que você esteja reunido na sua casa, com a sua família, né, com o seu lar, mas acompanhando esse momento de oração. Então o culto vai começar às 11 horas da noite, tá bom? 11 horas, vai ser mais rápido, 1 hora de transmissão, vai ser pelo YouTube, o Facebook. E nós vamos ter um momento de testemunhos, um momento de gratidão a Deus, um momento de consagração do ano de 2021. Então eu quero que mesmo na sua casa, você separa aquele momento, quem estiver lá, faz igual o treinador de futebol, agora todo mundo aqui de joelho, vamos joelhar agora, nós vamos consagrar o ano a Deus. Nós vamos ajoelhar, nós vamos consagrar a Deus, nós vamos abençoar o nosso ano, em nome de Jesus. Então, do dia 31 para o dia 1º, o culto da virada será 100% online, você vai acompanhar pelo YouTube ou Facebook, tá bom? Mais garantido pelo YouTube, fica melhor você acompanhar com a sua família. Entendido? Domingo que vem é o primeiro domingo do ano de 2021, é o nosso primeiro culto, esse é presencial e online, presencial e online. E aí eu quero te dar um desafio, uma tarefinha, você vai produzir nesse culto da virada, nessa semana, uma lista de gratidão, você vai fazer uma lista de gratidão a Deus, aquilo que você quer agradecer ao Senhor, aquilo que você vai agradecer a Deus em gratidão. E eu gostaria também de desafiar você, nessa semana, ter uma semana de oração e construir propósitos para esse ano 2021. Ah, mas o que eu vou sonhar, o que eu vou pensar, como que vai ser? Você também não sabia, meu querido, mesmo com coronavírus ou não, você não sabia. Você não sabe, você não pode dizer se amanhã você vai estar aqui. Mas você pode, em Deus, começar a construir outras coisas, coisas novas. Então nós vamos consagrar no domingo que vem os nossos pedidos de oração aqui no altar. Você arruma lá, faz uma folha, aquilo que você vai consagrar diante de Deus, oração por salvação de pessoas, direcionamentos para a sua vida, bênção sobre a tua casa, às vezes a casa que você quer comprar, a mudança que você quer ter na sua vida, enfim, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, nós vamos consagrar no culto, primeiro culto do ano, em domingo, nós vamos trazer aqui no altar. E junto com essa consagração, nós comumente trazemos a nossa oferta no culto. Eu gostaria que você, nesse culto, quero te ensinar, traga uma oferta especial a Deus por esse propósito. Você não está fazendo uma barganha com Deus, é um ato de honra, é um ato de gratidão, como você sempre faz todo culto, mas esse culto de uma maneira especial. Eu quero que você crie uma expectativa realmente a respeito disso, em gratidão. No culto nós trazemos uma oferta, é a nossa primeira oferta do ano, também é um momento de nós naquele tempo consagrar nossos agradecimentos e os nossos propósitos diante de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor, que excede todo entendimento, que a graça do Senhor, a consolação do Teu Espírito Santo e a força, Senhor, que o Senhor nos dá dia a dia, esteja com seus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.